Olá pessoal, Gabi Teixeira aqui de novo, na última parte, no último módulo dessa nossa oficina, fotografia para quem não é fotógrafo. Mais uma vez agradecer quem está acompanhando, quem está gostando aí do material, né? Agradecer à Secretaria de Cultura de Bitinga, o secretário de Cultura, Marcos Rodakiewicz, e, enfim, né, todo mundo que está de uma forma ou outra aí, possibilitando essa série de eventos, de oficinas, de lives, que estão movimentando a cultura aí na nossa cidade. Isso é tudo muito importante, principalmente nesse momento, né, de pandemia e onde os artistas, de uma maneira geral, acabaram se encontrando meio desamparados, né? Então essa iniciativa, essa organização é muito importante. Bom, quem está acompanhando, né? Quem não está acompanhando, a dica é assista os outros módulos, né? São 4 módulos, esse é o último e é o módulo onde a gente vai realmente pôr a mão na massa, né? Eu vou fazer algumas coisas aqui em tempo real, de pós-produção, de tratamento de imagem. Mas aí quem tiver interesse, tem outros 3 módulos anteriores a esse, onde a gente aborda aí questões mais teóricas sobre funcionamento da câmera, sobre macetes, enquadramentos, etc. E sobre fotografia, né? Um bate-papo aí sobre fotografia de uma forma geral, para quem realmente não é fotógrafo, né? Para quem tem fotografia como hobby ou que pretende, né, começar a entender alguma coisa sobre isso, para esse tipo de pessoa, para esse público que essa oficina foi montada, né? Então eu espero que vocês gostem, aproveitem, seja de utilidade para vocês, tá bom? Bom, como é que vai funcionar agora? Eu comentei nos últimos vídeos que boa parte, né, do processo ele era feito posteriormente, a pós-produção, em softwares específicos, né? Comentei que tem alguns softwares das câmeras digitais mesmo, das marcas, né, da Canon, eu conheço os da Canon e da Nikon, das outras eu nunca tive acesso, mas acredito que deva existir também, onde a gente consegue manipular e corrigir algumas coisas que foram feitas durante o clique, né, durante a captura da imagem. Mas os softwares mais comuns, né, que são utilizados, e são os que eu utilizo, são os softwares da Adobe, né? A gente tem aí o Adobe Lightroom, o Adobe Photoshop e junto ao Adobe Photoshop, mais especificamente o Adobe Camera Raw, que era um plugin e que se tornou uma ferramenta interna dentro do próprio Photoshop, né? Particularmente, eu não utilizo o Adobe Lightroom, né? Tudo que eu preciso do Photoshop, ou melhor, do Lightroom, tem no Photoshop ou no Camera Raw, né? O Lightroom ele é um Photoshop mais voltado só para fotógrafos, né? Como não é o meu caso, como eu sou artista gráfico, enfim, designer gráfico, a fotografia é parte desse meu processo de trabalho. Então, o Lightroom para mim acaba não sendo o suficiente, né? Eu até cheguei a usá-lo uma época, mas eu acabei pendendo mais para o Photoshop, que é onde eu onde eu me encontro melhor, né? Onde tem todas as ferramentas que eu preciso aí, tanto para correções básicas como para manipulação de imagem. A gente vai falar sobre isso, tá? Bom, já vou começar mostrando aqui algumas imagens para vocês e a gente vai começar trabalhando nelas. Eu só quero falar uma outra coisa que eu acho que é bem importante, que é a questão do... como que a gente faz para trabalhar com esses programas, né? Hoje em dia a Adobe ela trabalha com um sistema de assinatura, né? Você faz assinatura dos programas específicos, ou só do Photoshop, ou só do Lightroom,
ou, como é o meu caso, que eu uso vários programas, além desses programas voltados para manipulação de imagem, para editoração de imagem, eu uso alguns programas também voltados para editoração gráfica, né, para ilustração vetorial, que é o caso do Adobe Illustrator, o Adobe InDesign, que é para editoração de livros, revistas, etc. E alguns outros softwares que a Adobe tem também para edição de vídeo, né? Dentre outros softwares também para outras funções, etc. E para isso compensa a assinatura do Adobe Creative Cloud, né, que são todos os aplicativos gráficos, a suíte de aplicativos gráficos, como eles costumam chamar, da Adobe. Né? Para mim é o que compensa. Né? Antigamente você comprava esses programas, aí quando saiu um novo você tinha que comprar novamente. Hoje em dia você faz uma assinatura mensal e esses softwares estão sempre atualizados, né? Tudo em tempo real. Saiu a atualização, ele já atualiza. Saiu versão nova, é só você atualizar, baixar, ele já atualiza. Então, para mim, né, que trabalho com isso profissionalmente, acabou sendo bem interessante trabalhar dessa forma. Eles têm preços diferenciados para estudantes, eles têm preços diferenciados para professores, para empresas, né? Então é bem interessante. Então, se vocês entrarem no site adobe.com, né, vocês vão encontrar ali os planos e a maneira como funciona, né, para quem se interessa por esses programas. Aí você pode contratar, às vezes, um programa específico ou o pacote todo como eu tenho feito, tá bom? Vamos lá. Eu vou passar aqui para o Photoshop, tá? E eu vou abrir uma foto onde a gente vai utilizar o Adobe Camera Raw, tá? Deixa eu carregar a foto. Bom, o Adobe Camera Raw, ele é um plugin, né? Ele é um programa dentro do Photoshop, né? Ele é um programa que ele era no início desenvolvido por uma outra empresa, não a Adobe, um desenvolvedor independente, e que você tinha que baixar ele separadamente, você tinha que comprar, adquirir ele de forma individual e instalar ele junto com o Photoshop. Mas a Adobe comprou, né, o Camera Raw já há vários anos e hoje ele já vem automaticamente junto com o Photoshop. Né? O Camera Raw ele é muito interessante porque assim ele tem todas as configurações da captura da imagem, né? A gente tem todas as configurações do arquivo, por exemplo, ele está em RGB, 8 bits, o tamanho dele é esse, 17.9 megapixels, 300 dpi, que é uma configuração para impressão. Eu tenho aqui em cima o nome da câmera, onde o nome do arquivo e o nome da câmera com a qual essa foto foi feita. E aqui do meu lado direito, né, eu tenho aqui o ISO, a lente que foi usada, configuração do diafragma e do obturador. Né. Então, assim, ele tem todos os metadados, todas as informações necessárias para a gente saber com o que a gente está lidando, né, com o tipo de foto que a gente está lidando. Lembrando que esse é um arquivo CR2, ele é um arquivo RAW, ele é um arquivo cru. Né, ele ainda não foi transformado num mapa de pixels. Ele ainda é um arquivo fotossensível, então a gente consegue corrigir muita coisa. Por exemplo, eu usei essa foto específica, uma foto da minha esposa, praticando yoga, eu fiz uma foto dela, e esse dia estava meio nublado tal, e a foto ficou bem escura. E eu decidi usar essa foto justamente para a gente ver como corrigir isso. Né? Por exemplo, a gente tem aqui, do meu lado direito, várias configurações que vão me ajudar a corrigir isso. Tá? Eu posso vir aqui em exposição e aumentar a exposição da foto, né, deixando mais claro. Isso é bem interessante. Ó, eu consigo corrigir, por exemplo, o que seria a abertura do diafragma ou a velocidade do obturador através do aumento da exposição. Né? Isso é bem interessante. Mas uma coisa que eu costumo fazer antes de mais nada, antes de começar a mexer em exposição e tudo mais, é o equilíbrio de branco.
é o balanço de branco. Eu comentei isso com vocês no módulo anterior, né? A gente às vezes tira foto num ambiente que está um pouco mais azulado ou um pouco mais amarelado, e isso interfere, né? Como aqui a gente está trabalhando com a luz do dia, a interferência tende a não ser muito grande, mas ela ainda existe. Por quê? Porque tudo que a gente tem em volta, no ambiente da foto, a grama, as flores, etc., tudo isso influencia, tudo isso reflete luz. Né? Então tudo isso vai influenciar na tonalidade. Então o balanço de branco ele funciona através de um conta-gotas que eu posso mostrar para ele e falar: ó, Camera Raw, isso daqui é branco. E aí eu clico. Tá? Pô, mas ficou amarelado, Gabi. Não é que ficou amarelado, é que antes estava muito azulado. Tá? Eu posso, inclusive, pegar um outro ponto, vou trabalhar com o zoom aqui, em que eu tenho certeza absoluta que é branco, tipo aqui. Ó. Ele ainda vai aparecer um pouco amarelado, só que um pouco menos do que antes. Né? Olha, aqui está bem azulado, eu vou chegar bem aqui e falar, aqui é branco. Tá? Pô, mas eu achei que ficou, mesmo assim, achei que ficou um pouco amarelado demais. Aqui eu tenho controle de temperatura, tá? Então eu posso pegar essa temperatura e voltar um pouco, até que ela fique mais próxima do ideal. Ela ainda não tá aquele azulzão, tá? Só que ela tá um pouco menos amarela. Beleza, corrigiu branco, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou trabalhar na exposição, tá? Eu posso vir aqui na exposição e aumentar ela. Tá, maravilha, ó, corrigi a exposição, ficou bacana. Mas eu posso também trabalhar separadamente os realces, as sombras, os brancos e os pretos. O que é isso? Eu estou destrinchando a exposição e o contraste. Tá? O contraste é que ele está criando aí os limites, ou ele está deixando mais claro o limite entre o escuro e o claro. Só que se eu vier aqui nos realces e aumentar só os realces, ó, ele só está mexendo no branco, percebe? O céu lá que estava bem branco assim, ó como é que ele está ficando branco. A sombra, se eu puxar ela para cá também, ela vai diminuir, tá? E os brancos aqui, eu também, ó, são outros pontos brancos aqui que eu consigo aumentar. E aqui são os pretos, os pontos totalmente pretos, que eu também consigo diminuir. Então, o que eu fiz com a exposição, eu tenho um controle muito mais minucioso através desses controles. Ó, a exposição jogou tudo para cima, né? É como se eu tivesse feito isso, né? Mas aí eu posso voltar nos realces um pouco, ou voltar um pouco no branco, se eu achar que ele está muito estourado, que foi o que aconteceu na exposição, né? A exposição ficou muito estourada, então eu estou voltando aí parte por parte, tá? Para ficar um controle mais minucioso. Ó, a gente já vai olhando como estava e como está ficando, já está bem melhor, né? Uma coisa bem legal aqui é a gente trabalhar a textura, ó, mas com muito cuidado, porque senão ela vai ficar muito evidente, mas dá pra gente dar um pouco mais de nitidez aqui, tá? E a claridade também trabalha nesse sentido, tá? Mas aí também tomando muito cuidado para não ficar muito forte, tá? A vibração e a saturação vão trabalhar a cor, ó, tô aumentando a vibração da cor, né? E a saturação também é o quanto essa cor está mais forte, né? O quanto essa cor está mais viva, né? Então, agora a gente chegou num resultado mais interessante, ó. A foto estava aqui e ficou assim. Isso tudo antes de entrar no Photoshop, tá? Isso tudo antes de chegar no Photoshop. É uma foto ambientada, é uma foto que não foi produzida para, enfim, né, nenhuma finalidade comercial ou algo do tipo, né? Mas que a gente consegue recuperar e a gente consegue fazer um monte de ajustes aqui sem precisar de manipulação de imagem. Todos esses ajustes que eu estou mostrando aqui, né, eu consigo inclusive salvar eles aqui como pré-definição, né, para salvar configurações. Eu consigo salvar todas essas configurações e aí eu posso dar um nome para ela, porque aí no caso de eu criar de eu tratar uma mesma foto que foi clicada nessas mesmas condições, né, eu já tenho uma pré-definição pronta para jogar em cima
e ele fazer todo esse trabalho que eu fiz aqui, ao invés de eu precisar fazer um por um, né? Então, se eu tiver feito 20 fotos nesse dia, eu trato uma e aí eu jogo em todas. E no máximo eu volto fazendo um ajuste, um aqui, outro ali, né? Para adaptar isso para cada situação, tá? Eu vou abrir essa foto agora no Photoshop, tá? Porque para manipulação tem muito pouca coisa para fazer aqui. Não é a intenção. Essa foto aqui é uma foto real, então eu quero mantê-la da forma como ela é, né? Da forma real. Então eu vou trazê-lo para o Photoshop. Não vou fazer nenhum recorte, não vou, enfim, não vou mexer em nada. A única coisa que eu vou fazer aqui, por exemplo, isso daqui ficou um pouco torto, né? A gente pode ver que ficou um pouco torto, a câmera estava torta, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso criar uma linha de referência aqui, tá? Uma linha guia. E o Photoshop ele tem uma coisa bem interessante que é a estrutura de camadas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha janela de camadas onde eu tenho uma foto, né, uma cópia da foto. E eu posso fazer uma outra cópia em cima, tá? E usar essa outra cópia como referência. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso para deixar essa imagem mais reta, tá? Não ficou tão reta, ela ficou mais reta lá em cima, mas aqui embaixo nem tanto. Eu vou puxar uma outra referência para cá, tá? E aí eu vou ajustar a parte de baixo, tá? Ajustei a parte de baixo. Agora tá tudo, o pilar lá do fundo tá reto. Olha a diferença. Foto torta, assim é que a foto veio, assim é que a foto está. Certo? Poderia fazer algumas coisas aqui? Poderia, por exemplo, o Photoshop tem uma ferramenta bem interessante, que é o carimbo, né? o band-aid, que ele serve para pegar a informação de um ponto e transpor no outro, né? Por exemplo, eu não quero essas folhinhas aqui, né? Eu posso vir corrigindo isso, né? Uma por uma, tal. Mas não é o caso. É isso que se usa também na maquiagem digital, tá? Vou pedir licença aqui para a Mai. E digamos que ela queira tirar, esse dia ela estava cansada, ela queira tirar as olheiras dela, tá? Então a gente pega aqui e passa aqui. Opa! Eu acho que é esse aqui. Pronto. E aí a gente já consegue remover automaticamente as olheiras, né? Estou fazendo aqui de forma bem rápida, né? Se eu fosse fazer com mais cuidado, né? Eu teria, enfim, com mais tempo eu faria com mais cuidado, tal, e ficaria um resultado melhor. Mas ó, a ferramenta já é bem prática, a gente já consegue um bom resultado mesmo de forma rápida, tá? Enfim. Então isso seria uma maquiagem digital, um tratamento básico, tá? Um tratamento básico de uma fotografia, enfim, que a gente tirou sem muita pretensão, assim, não necessariamente para usar ela comercialmente ou qualquer coisa do tipo, tá? Na hora de salvar esse arquivo, ele vai me perguntar onde eu quero salvar, né? E aí o formato que eu quero salvar. Eu vou salvar no arquivo no formato .psd, que é um arquivo matriz, um arquivo específico do Photoshop, que permite essa estrutura de camadas, né? Então eu salvo ele, né? E aí, na próxima vez que eu abrir, ele já não vai mais abrir no Camera Raw, ele vai abrir automaticamente no Photoshop e já com essa estrutura de camadas, se eu quiser voltar aqui, trabalhar mais, enfim, mexer em alguma coisa nessa foto, eu tenho essa possibilidade, ok? Bom, fechando e partindo para a próxima, eu vou dar uma olhada aqui.
Ah, eu tenho uma foto legal que eu acho que dá pra gente trabalhar. Falando de fotografia de produto, né? A gente, eu comentei com vocês nos módulos anteriores que aqui em Bitinga eu trabalhei muito tempo com cama, mesa e banho, né? Com clientes de cama, mesa e banho. E até hoje, né? Hoje eu faço menos isso, eu trabalho mais com ilustração, com identidade visual, etc. Mas eu tenho um cliente que até hoje eu trabalho e que é, enfim, um dos clientes que eu tô desde o começo da empresa, desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu desenvolvi toda a identidade visual, logotipo, mascote, e trabalho até hoje com a parte de design gráfico, né, e de comunicação visual dessa empresa, que é o Senhor Bicho Home Pet, né, é uma empresa que desenvolve camas e enxovais para animais de estimação, né. Eles têm um trabalho muito bacana, essa caminha aqui é um produto deles, né, e foi uma empresa onde eu fiz um treinamento, né, um treinamento de fotografia, né, para funcionários, né, para colaboradores internos, e um tratamento e um treinamento para tratamento de imagem, né, para tratamento de foto. Então, isso que eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz nesse treinamento, né, interno para que eles pudessem, por conta própria, tirar as fotos, fazer o tratamento e já usar isso na internet, né? Eles têm um site que é o senhorbicho.com.br e vendem esses produtos online, etc. Então eles já saem um produto novo, eles já conseguem fazer a foto, recortar, sair uma cor nova, fazer uma foto, recortar, colocar no fundo branco e tratar ela e jogar na internet, né, para não perder tempo, enfim. Eventualmente eu ainda faço um ou outro tratamento para eles, né, mas normalmente é já uma equipe interna que tem feito isso já há bastante tempo até. E essa é uma foto que vem em formato RAW, né, ela veio crua e eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona o tratamento. Falando da pré-produção, né, tipo, a foto já foi feita numa ambientação com fundo branco, porque essas fotos vão ser usadas para recorte, né, eu vou precisar recortar elas depois, eu vou mostrar para vocês como que funciona isso, mas dá para eu recortar essa foto muito mais facilmente quando ela é feita em algum tipo de fundo infinito, né, e um fundo onde não haja nenhum elemento que, enfim, que não dê contraste, né. Aqui, por exemplo, a gente tem o branco e o produto numa cor mais escura, né. Se fosse um produto escuro, o ideal é que seria que ou melhor, se fosse um produto claro, branco, seria ideal que o fundo fosse escuro, ou vice-versa, né. Então, tudo isso já deixa a parte do tratamento mais fácil, né, e o resultado melhor. Esse que é o grande lance, mais do que a facilidade, a praticidade, é a gente ter um resultado melhor, né. Então, assim, a pré-produção, o clique e a pós-produção, elas caminham juntas, né. Se a equipe estiver bem entrosada, se tiver toda um treinamento, uma preocupação, né, com o resultado final, isso é bem interessante, tá? Esse resultado aí, esse trabalho em equipe, ele surte um efeito bem legal. Bom, a primeira coisa que eu faço aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho o nome do arquivo, o nome da câmera, o tamanho que ela tá, 300 dpi, a configuração que foi tirada com ISO 100, ótimo, dá para usar para impressão, dá para usar, enfim, para o que quiser. Com uma câmera 1855, diafragma 5.6, obturador 40, 1/40 segundos. Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa, o fundo branco, né? Eu sei que esse fundo é branco, ele vai me servir para fazer o balanço de branco antes de mais nada. Lá para frente ele vai facilitar o meu recorte, vai, com toda certeza. Mas agora ele vai me ajudar com o balanço de branco,
né? Então eu venho aqui e ele está meio azulado, eu estou vendo que ele está meio azulado, a luz do ambiente era uma luz fria. Então eu venho aqui, clico e ele retira toda essa contaminação de cor, tá? Olha aqui que legal. Ele tirou toda a contaminação de cor. Então, aqui já está bem mais fácil, né? O que eu vou fazer? Eu nem vou mexer na temperatura, porque está bem legal. Não vou mexer na exposição, porque a exposição tá boa, né? Já foi tirado de forma mais com flashes, né? Eles têm toda uma estrutura lá. Eles montaram um mini estúdio com flashes, a mesa para fotografia, fundo infinito, câmera profissional. Eles têm uma estrutura bem legal. Então, assim, eu não vou precisar mexer na exposição. O que eu vou mexer aqui? Nos brancos, eu vou deixar o branco mais branco, ó, porque isso vai facilitar ainda mais o meu recorte, tá? O branco mais branco. A sombra, eu acho que eu podia até voltar um pouco mais a sombra aqui, para ela ficar um pouco mais contrastada com o fundo, tá? Os pontos pretos, eu acho que é interessante, porque a gente tem... É só tomar muito cuidado para não deixar muito preto, né? Porque esse tecido aí não é preto, ele é um marrom escuro, né? Como que eu sei disso? Porque o tecido, quando eu vou tratar, ele vem para mim, então eu vejo ele pessoalmente aqui, como que é, né? Para eu não me confundir, né? Então, se eu não posso deixar os pontos pretos muito pretos, porque senão o marrom vira preto, né? E aí a gente perde um pouco aí da cor original do tecido e tudo mais, né? Vou tentar os realces aqui aumentar um pouco, mas eu acho que não há tanta necessidade, não. Eu acho que tá legal assim. Tá. Textura, eu acho que eu não vou mexer. Eu vou mexer um pouco na claridade só, para ficar um pouco mais nítido ali esse fundo, né? O limite ali da parede da caminha com o estofado da caminha. Desembaçar? Não. O desembaçar também é uma forma de aplicar nitidez, mas eu não acho interessante. E a vibração eu tenho que tomar muito cuidado, porque aí depende, né, aí eu tenho um tecido rosa, se eu aumentar muito a vibração, olha que ele vira um vermelho, né, ou a saturação, ó, acabou. Não, não é isso que eu quero. Ele é rosa, então eu não vou mexer, né? Eu vou deixar no zero aqui, porque a cor está correta, né? A partir do momento que eu fiz o balanço de branco aqui, eu já resolvi boa parte do meu problema, tá bom? O que eu vou fazer agora? Próximo passo, jogar ele lá pro Photoshop, tá? Esperando ela abrir aqui no Photoshop. Pronto. Agora nós já estamos no Photoshop com uma estrutura de camadas, tá? E com uma estrutura de camadas onde eu consigo trabalhar melhor com essa foto, fazer coisas mais específicas para essa foto, né? Deixa eu só jogar a camada aqui embaixo. Vamos ver. Uma forma que fique mais... Tá. Bom, trazendo aqui, o que eu preciso analisar? Essa cama ela é estofada, né? Então ela tem, por natureza, facilidade de se amassar um pouco. E isso é normal, né? Isso é parte do produto. Uma coisa que acontecia muito em Ibitinga, hoje não acontece tanto, é algumas pessoas que tratam imagem, tratar tanto, né? É a mesma história da modelo sem umbigo, que eu comentei no outro vídeo. Mas a pessoa trata tanto, tanto, que um produto que é para parecer macio, aconchegante e etc., ele perde essas características, ele fica parecendo de plástico, ele fica parecendo, sei lá, de borracha, alguma coisa mais rígida assim, né? E não é a nossa intenção. Mas, dito isso, eu acho que ainda tem algumas coisas que a gente consegue
recuperar aqui, né? E uma delas é esses amassados na parte superior, são coisas bem simples assim, tá? E para isso a gente tem um outro plugin dentro do Photoshop, que ele é chamado de Liquify. É uma espécie de filtro, né? Ou, em português, dissolver, né? O filtro dissolver, ele vai permitir que a gente corrija algumas pequenas imperfeições, assim, né? De amassados, né? De coisas que não deveriam ter ficado dessa forma na hora da fotografia, né? Porque por mais que a gente por mais que a gente se preocupe e tal, algumas coisas passam, não tem como mesmo, né? Não tem como a gente controlar aí 100% das situações. Então, esse Liquify, ele ajuda a gente o dissolver, ele ajuda a gente a modelar, né? Como se a gente estivesse modelando mesmo o estofado, assim, né? A espuma, o enchimento, né? Então, olha o que acontece, né? A gente tem aí ó, tava assim, ficou assim, é como se a gente tivesse desamassado, tá? Então, isso já é um grande passo aí, já é uma coisa bem interessante. Que mais? A hora que a gente olha aqui de perto, lembra que eu comentei sobre a foto, a cor, ela influenciar, né, no ambiente da foto e tudo mais. Esse rosa é muito forte, então ele está refletindo nesses pontinhos aqui que são brancos, né? O que dá para eu fazer aqui? Dá para eu usar uma ferramenta aqui que remove a saturação. Opa, não é essa. É essa daqui, a esponjinha. Ela remove a saturação, tá? Então aqui, ó, onde está influenciado pelo rosa, eu posso vir e remover a saturação, ou seja, a influência da cor rosa, tá? Isso daqui volta a ser branco, tá? Essas bolinhas aqui, elas são brancas. Então, ó, eu estou removendo especificamente nesses pontos a saturação desse tecido, tá? Porque senão a gente pode confundir, né? Achar que o tecido é rosa quando na verdade as bolinhas são rosas, quando na verdade eles são brancas. Então, se dá para a gente controlar isso, vamos fazer, né? Tomar cuidado para não pegar aqui, porque senão, ó, eu estou removendo a saturação, ela está ficando cinza ali e tal. É só nesse pedaço, ó. Então aí a gente tem aqui, vamos dar uma olhada no antes e no depois, ó, antes e depois, ó, um pouco mais de perto. Opa, sobrou um pouco aqui, sem remover saturação, né? Estou removendo, pronto, agora acho que foi tudo, né? Aí a gente tem o antes e o depois, tá? Olha como estava contaminado de rosa e agora não está mais, né? Bacana, legal. Feito isso, o que mais que a gente pode fazer, né? Para usar essa foto, ela já está quase pronta, né? A única coisa que a gente precisaria aqui era jogar no formato quadrado, né? Eu tenho aqui um formato pré-definido, né? Onde essas fotos vão ser, que é 1000 por 1000 pixels por 1000 pixels. Essas fotos vão ser veiculadas na internet nesse formato. Então eu posso criar aqui uma camada, né, e deixar ela já no formato original. Beleza. Mas se eu chegar bem aqui de perto, ó, no fundo dela, eu tenho um pouco aqui ainda de influência de outras cores, tá? Que aquele fundo não era exatamente um fundo branco, ele tinha um pouco de cinza, um pouco de azul, alguma coisa assim. Então eu posso vir aqui, primeira coisa, e remover essas imperfeições, tá? Sujeiras, coisas que estavam no tecido, tá?
só porque isso vai influenciar no próximo passo. Então eu venho aqui rapidinho, eu consigo tirar essas imperfeições, tá? Com a ferramenta Band-Aid. E feito isso, o próximo passo é a gente consegue ver muito levemente a diferença aqui entre o fundo, né? Eu tenho uma outra ferramenta aqui que ela clareia, tá? Então eu posso vir aqui e ela vai atuar só nos realces, só nos tons mais claros. Ah, mas e essa sombrinha? Essa sombrinha eu deixo para dar a sensação de que ele está enfim, né, tá numa plataforma, né? Então eu venho aqui, eu consigo tirar toda a saturação, tá? Deixar ela bem clara. Depois eu volto com a outra ferramenta aqui de remover saturação. E aí vai ficar um fundo bem branquinho, tá? Fundo bem branquinho. Ah, eu posso recortar? Posso. E muitas vezes eu vou fazer isso, tá? Digamos que eu queira, como eu comentei nos módulos anteriores, digamos que eu queira fazer uma fotocomposição aqui, né? Que eu queira fazer uma montagem, né? Eu preciso recortar, porque do jeito que ela está aqui, ela tá no fundo branco. Então, para eu postar na internet, ela tá excelente, né? Eu não preciso fazer mais nada aqui com ela. Mas se eu quiser inserir ela em algum layout, né? Pô, aí eu preciso recortar, né? Aí eu vou precisar mesmo recortar ela. Eu tenho algumas ferramentas mais automáticas de recorte, como por exemplo, a partir do momento que eu estou com o fundo branco, né, eu consigo usar a varinha mágica, né, que é onde eu faço um recorte, né, e se eu trocar a cor do fundo aqui, por uma cor qualquer, né, ela já vai aparecer sem fundo, né. E aí seria legal, nesses casos, eu eliminar aqui essa sombra, né? Mas só nesses casos mais específicos mesmo. Eliminando a sombra aqui, eu posso recortar, tem várias maneiras de fazer isso, com a caneta, enfim, né? Mas para mim o que funciona melhor é o que é mais prático no momento, né? Aí no caso aqui, né, foi a varinha mágica e depois uma máscara, né? Então aí eu consigo colocar em qualquer fundo que eu quiser. Eu posso, né, jogar aqui uma ambientação, jogar um cachorrinho junto, fazer qualquer, né, arte aí com isso. Ou eu posso deixar ela no fundo branco, né, com a sombrinha para usar isso na internet. E aí como que eu faço para usar na internet? Eu vou exportar um arquivo PNG, né, ou um JPEG, que é um formato mais comum, mais compacto e leve, né, porque a gente tem que levar em consideração tudo isso, né, o tamanho dos arquivos e o peso, né, que esses arquivos vão causar, né, vão carregar para onde eles vão ser veiculados, né, tipo na internet, num site e tal. Então, os melhores arquivos para compactação seriam o JPEG ou o PNG, né. E agora o próximo, deixa eu dar uma olhada aqui, né. Aqui tem uma foto bem legal que eu quero mostrar para vocês. Também de uma ação do Senhor Bicho, né? Esse daqui é o Hulk, é um cachorrinho da APAR. A APAR é a Associação de Amigos dos Animais de Rua de Ibitinga, né? Uma ONG que trabalha recolhendo, cuidando e encontrando novos lares para animais em situação de rua, né?
E o Senhor Bicho tem uma parceria com a Par, né, que é chamado Bicho do Mês, onde todo mês um animalzinho da Par ele é garoto, é, ele atua como garoto propaganda do Senhor Bicho e é feito todo um programa de adoção, né, de divulgação desses animais para adoção, no sentido de que eles encontrem um lar, né, encontrem uma família para cuidar deles, tal. E esse é o Hulk, né? Ele, se eu não me engano, ele ainda está para adoção. Ele é um cachorro, ele é um filhote, mas é um cachorro de grande porte e muito tranquilo, muito carinhoso, enfim, é um cachorro, um cachorrinho sensacional, assim. E ele foi o nosso modelo, ele foi o nosso bicho do mês, se eu não me engano, de novembro, né? E aí foi feita uma sessão de fotos. E o Hulk é muito fotogênico, né? Ele é muito divertido, assim. Então foram feitas várias fotos. Essa foi uma das que ficou mais legais, assim. E essa foto veio para eu tratar, né? Então eu vou fazer o tratamento aqui. Já foi tratado uma vez, né? Mas eu vou fazer o tratamento novamente aqui, porque aqui tem umas questões mais específicas, né? Uh, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a gente pode ver aqui que o Hulk ele tem partes mais escuras, né, como o focinho e os olhos, e ele tem partes mais claras, como o peito e como os pelos aqui, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes um tratamento mal feito pode ou deixar o rosto dele muito escuro, né, ou enfim, o branco do peito estourado, né. Vamos começar fazendo o balanço de branco, que como eu falei, acho que é uma boa parte, olha como estava azulado, né? A luz do ambiente é fria, então olha como a gente consegue perceber agora qual é a tonalidade de pele, do pelo do Hulk, né? É um pelo mais amarelado, ele não é um pelo tão acinzentado como parecia, né? Ele já está com uma outra carinha aqui. Pela cor da bandana a gente também consegue ver, né? Pô, aí eu posso trabalhar na exposição? Eu poderia trabalhar na exposição, mas olha o que acontece. Ó, a hora que eu consigo ver a carinha do Hulk, olha como o fundo já está estourado. Olha como o branco já tomou conta, né? Então eu vou zerar a exposição, vou deixar como estava, tá? E aí eu vou aumentar a quantidade de brancos, não tanto, né? Vou aumentar a quantidade de brancos e de realces, tá? E aí eu vou diminuir a quantidade de sombras. Olha que legal. Olha como eu tô puxando a sombra para o lado claro, né? Então, olha como eu abri aqui essa região do rostinho dele. Olha como agora a gente consegue ver o olhinho dele. Olha que legal, né? E reparem como essa foto, olha, a gente tem a configuração. Ela foi tirada com a abertura do diafragma de 5.6. É uma abertura baixa, né? Ela vai até 22, assim, está mais próximo do 1, né? Que é a abertura total, do que da fracionada. Então a gente conseguiu uma foto, olha, onde a pata do fundo já está meio embaçada, né? Já está meio desfocada, e o focinho, o rostinho dele aqui já tá bem focado. Então, é um efeito bem interessante, né? Quando a gente sabe usar aí e entende o funcionamento do diafragma, do obturador, então a gente consegue alguns resultados bem legais nesse sentido, né? Então aqui eu consegui, ó, mexendo nos realces, eu nem mexi nos pontos pretos, né? Eu acho que não tem necessidade, ele até nem tem ponto 100% preto, pelo visto. Tem alguma coisa, mas eu acho que nem, ó, ele fica muito lavado, né? Muito claro. Eu acho que ponto preto a gente pode deixar ou até aumentar pouca coisa, né? Ó, vamos ver no antes e depois. Olha, nem dava para ver o rostinho dele, coitado. Agora ele tá bem legal. Textura e claridade que vão aumentar a nitidez. Eu acho que a gente pode usar um pouco, tá? Aqui, ó, eu acho que ela já deixa ele muito escuro, já influencia na tonalidade do pelo, tá? Aqui eu acho que é interessante, ó. A textura aqui eu acho que ela tá interessante. Ela tá deixando o pelo dele, ó,
os detalhes do pelo do olhinho aqui mais visíveis, ó. Olha como ele estava mais embaçado antes, né? E olha como ele está mais nítido agora. Olha que legal, né? Fechou. E a saturação eu não sei se é tão interessante, ó. Ele iria ficar muito saturado, né? Não, vibração talvez um pouco, não, ele vai ficar muito amarelado. É aí que tá, a gente não pode mexer na cor, né? A gente não pode alterar a cor. Então, como eu sei a cor do Hulk, né? Isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento, a gente vê o modelo, no caso o animalzinho. Então eu sei que eu não posso deixar ele muito amarelado, que não vai ser a realidade, né? Não vai ser a cor real do pelo dele. Então a gente vem de uma foto assim, que já estava bacana, já foi tirada para ser tratada, e com poucos cliques, né, com poucos ajustes aí, mas todos muito bem pensados, muito bem calculados, né, levando em consideração todos esses fatores que eu fui comentando com vocês. Eles conseguiram deixar a foto numa estrutura bem mais, num resultado, desculpa, bem mais interessante, né? Então eu vou abrir aqui no Photoshop e a gente vai ver o que mais pode ser feito aí no Hulk, né? O que mais pode ser feito com relação ao Hulk. Pronto, estamos no Photoshop. Bom, tem algumas coisas. Eu não vou recortar o Hulk porque toda essa sombra dele aqui, tudo isso é muito interessante, né? Tudo isso aqui faz parte aí, dá um volume. Se eu recortar ele sem essa sombra, enfim, eu acho que fica uma coisa meio forçada, meio grosseira, né? Então eu vou aproveitar isso. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma maquiagem digital no Hulk, né? Pô, eu vou corrigir algumas imperfeiçõezinhas dele, que eu acho que nem é tanto caso, mas, por exemplo, né, só pra gente ver, por exemplo, esse focinhozinho, tinha um machucadinho no focinho, pronto, não tem mais, né? Aqui ele também tem um machucadinho no pelo, pronto, não tem mais. O Hulk não tem praticamente nada para ser feito, mas o chão tem. Olha no chão. Foi usado algumas coisas para brincar com ele e tal, ó, e essas coisas deixaram marcas. Então a gente vem aqui com um band-aidzinho, né? Só para eu falar para vocês, eu estou chamando de band-aid, mas é pincel recuperação de manchas o nome, tá? A gente usa às vezes alguns apelidos aí para as ferramentas, porque o símbolo dele é um band-aid, né? Então fica mais fácil a gente se referir dessa forma. Mas o nome dele mesmo é recuperação de manchas. Então eu estou recuperando aqui, ó. Ele é uma ferramenta inteligente, né? Então ele consegue ver o que está próximo e eu estou mostrando para ele só o que é imperfeição. Ó. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, e você vai corrigindo para mim, né? O Photoshop ele evoluiu muito, né? Alguns anos atrás a gente não tinha essa ferramenta. A gente usava a ferramenta carimbo, onde a gente tinha que mostrar para o programa o que a gente queria carimbar, ou seja, não só o que era imperfeição, mas o que a gente queria que fosse colocado no lugar daquela imperfeição, certo? Agora ele evoluiu, então a gente só mostra o que é imperfeição, ele dá uma olhada ao redor, né, e fala, se isso daqui é imperfeição, o que está ali ele não marcou é o correto. E aí ele consegue substituir automaticamente, né? Ó, tem um pelinho dele aqui, a pata dele devia estar meio sujinha. Então, dá um pouco de medo, né, da evolução aí das máquinas. Mas olha como o chão estava mais sujinho e agora como o chão está mais limpo, né? A gente tira todos, ó, o focinho dele dá pra gente ver também. Não sei se na pata talvez tenha alguma coisa. Não, a patinha dele é bonitinha. O Hulk é um cãozinho sensacional. Se vocês estiverem procurando um amigão, ele não vai decepcionar. Tá? Tirar aqui uma sujeirinha. Tá? Essa sujeirinha depois vocês limpam pessoalmente.
E eu acho que é isso, né? Ele não teria mais nada aí para ser trabalhado, né? Então depois do Camera Raw a gente fez praticamente só uma limpeza de pele nele, né? Uma maquiagem digital no sentido de diminuir as imperfeições, né? Isso é muito mais comum em pele humana, tal, mas aqui né, nos pelos a gente encontrou algumas coisas também, né, que foram retiradas. Aquele lance do umbigo que eu comentei com vocês seria mais ou menos a mesma coisa a gente chegar nesse redemoinho dele aqui e falar, ah, tira esse redemoinho, né? Tá, o Photoshop vai lá e tira, né? Mas isso não é uma imperfeição, tá? Isso não está errado. Isso, uma pessoa talvez muito, né, sei lá, detalhista até viesse ali e tirasse, mas, pô, ele é assim, né? Eu sou da opinião de que a gente tem que manter o mais real possível, né? Então eu deixo ali com todo orgulho e com certeza o Hulk não é menos lindo por causa desse redemoinho ou nada parecido, ok? Então a gente pode ir desde simples correções de tonalidade, né? Como eu mostrei para vocês lá no começo, simples correções no Camera Raw da tonalidade do ambiente até mexer na exposição, né? Trazer mais exposição ou menos exposição para a cena, né? Para a foto. De uma situação talvez que não era tão ideal na hora de fazer a foto, né? Fazer o controle, o balanço do branco, porque isso é extremamente necessário, por mais que você faça na câmera, é importante você refazer isso na pós-produção, no computador, porque aí a gente tem uma fidelidade muito maior, né? Então, desde correções simples, assim, como a gente fez naquela primeira foto, até manipulações, né, talvez mais elaboradas, como a gente fez na foto da caminha que envolveu recorte, etc. Né? O Photoshop ele tem toda essa gama de possibilidades aí. O que talvez, né, o Lightroom não possa suprir é mais essa questão da fotomontagem, né, da composição, do recorte, etc., né, daquela do dissolver, do liquify que eu usei no Photoshop para desamassar um pouquinho a cama e tal. Isso tudo já foge um pouco da alçada assim do Lightroom, né? Mas para fotógrafos, né, que não precisam tanto de manipulação ou, né, que não vão usar manipulação de forma nenhuma, ele supre essas necessidades, né? Como eu disse antes, eu me adapto melhor no Photoshop. Então eu uso o Camera Raw para esse primeiro, nessa porta de entrada, assim, né? E corrigidos os primeiros as primeiras imperfeições, as questões ali mais de cor, disposição e etc. Aí eu passo para o Photoshop, onde eu consigo trabalhar a foto de uma maneira mais completa, né, no que eu preciso. Ok? Bom, a pós-produção ela só funciona quando a pré-produção é muito bem feita e o clique também é feito por alguém que entende o que está fazendo, né? Se a gente recebe uma foto muito, por exemplo, aquela foto que estava bem escura, que foi aquela primeira foto que eu fiz da Mayara praticando yoga, se ela fosse no JPEG, eu não conseguiria recuperar aquelas partes escuras, né? Ou mesmo na foto do Hulk, né? A carinha dele, se fosse um JPEG, eu não conseguiria recuperar aquilo, né? Então, o fator técnico aí, o conhecimento técnico do fotógrafo, de quem está envolvido na ideia, na produção, ele é muito importante para que a pós-produção consiga fazer um bom trabalho, né? Não existe mágica. Photoshop não é mágica, tem cada vez mais ferramentas que facilitam a vida, né, do editor, né? Mas
enfim, tem limites, né? A gente tem trabalho ali dentro de determinados limites da tecnologia. Então, assim, o ideal é que todo mundo tenha em mente assim que é um processo e conhecendo todo esse processo, cada parte conhecendo esse processo, a chance do resultado ser melhor, ser mais satisfatório é muito grande, né? E por isso que eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa série aí, desses 4 módulos. A fotografia para quem não é fotógrafo. Como eu disse lá no começo, é uma oficina que eu ministrei em diversos lugares já, ao longo aí dos últimos quase 10 anos, e ela foi evoluindo, né, cada vez mais, e hoje eu consigo chegar aqui pela primeira vez, né, no YouTube, pela primeira vez filmando, né, disponibilizando isso como conteúdo digital. Antes eram oficinas presenciais em locais específicos, tal, e agora isso está mais abrangente. É muito legal, eu estou muito feliz com isso. Agradecer mais uma vez à Secretaria de Cultura, Prefeitura de Bitinga e todos vocês, principalmente, né, que estão acompanhando aí até agora, ao longo desses 4 módulos. Espero que tenha sido interessante para todo mundo. Para mim foi uma satisfação. Um grande abraço. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, né, vocês estão vendo isso pelo YouTube, é só entrar em contato ali pelas mensagens ou procurar os meus perfis nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, @gabecartoon, né, cartoon em português, com o M no final, gabecartoon, nas redes sociais, ou Gabriel Teixeira também, tá? Que eu estou à disposição para tirar dúvidas, pode mandar perguntas por aqui, pode me chamar no inbox. E valeu mais uma vez, espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.